Boa tarde, criatura divina. Quinta-feira começa mais um Tá Aí para Todos aqui na tela da Band. E hoje é dia de quê? Momento Moderna. A apresentação, Lívia Saviolo. Portanto, produção, roda a vinheta. Boa tarde! Está começando mais um quadro Momento Moderna. E o mês de outubro é dedicado à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. Uma campanha anual com o objetivo de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce da doença. O Outubro Rosa começou há um tempão, lá em 1990, em Nova York, nos Estados Unidos, com um laço rosa, símbolo da campanha, e foi uma iniciativa de um instituto que realizou a primeira corrida pela cura, onde distribuiu aos participantes aquele laço rosa que a gente vê até hoje como um grande símbolo do movimento. E no Brasil, o primeiro ato relacionado a essa causa aconteceu em 2002, na cidade de São Paulo, quando o monumento Obelisco, lá no Ibirapuera, ficou totalmente iluminado de rosa. E o câncer de mama ocorre devido a uma multiplicação de células anormais da mama. Algumas anormalidades causadas por algumas mutações que a gente vai falar para vocês daqui a pouco com as nossas convidadas. Então, por isso, eu tenho um grande prazer e muita alegria de anunciar para vocês as minhas convidadas. Tenho aqui comigo a doutora Kátia Vilaça, que é ginecologista e obstetra e também passou recente por um tratamento de câncer de mama, a Gisele Limonge, que é mastologista, e a Angélica Lache, que também é mastologista. Então sejam muito bem-vindas ao programa de hoje. Eu estou imensamente feliz e emocionada com a presença de vocês, que são médicas e também amigas queridas. E eu acho que a gente vai acrescentar demais com o nosso programa hoje para as mulheres e conscientizar sobre essa campanha do Outubro Rosa. Com certeza. Angélica, começar por você. Quais são os fatores de risco para o câncer de mama? O câncer de mama, a gente sabe que tem alguns fatores de risco que podem aumentar ali, né, a possibilidade do desenvolvimento da doença. Existem questões hereditárias, né, genéticas, existem questões de hábitos de vida, de obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo, né, e algumas outras questões aí alimentares, tudo isso a gente sabe que hoje pode estar interferindo, sim. Sim. E o que a gente poderia falar que são fatores de proteção, por exemplo? Hoje, sem dúvida, o que a gente sabe que tem maior efeito como proteção é a atividade física regular. Tem vários estudos mostrando que atividades aí de moderada a alta intensidade regularmente, ela reduz risco de desenvolver câncer de mama e na paciente que já desenvolveu, ela reduz risco de recorrência de doença. Tá certo. E homem, Gisele? Homem pode ter câncer de mama? Sim. Da mesma forma como a mulher, ele também tem a glândula mamária, porém num estado rudimentar. É como se a gente pudesse dizer assim, adormecido. Ela não desenvolveu, mas ela existe. Então ele pode desenvolver o câncer de mama, mas a porcentagem de homens acometidos pela doença é muito baixa, corresponde a 1% da casuística do acometimento feminino. É verdade. E Kátia, em relação à terapia hormonal e uso de anticoncepcional, isso é um problema? Isso poderia aumentar a chance da paciente ter? Assim como a Angélica já comentou, né, os fatores de risco fogem dessa realidade. O uso de anticoncepcional, terapia de reposição hormonal, eles não são contraindicados com a possível chance de câncer de mama. Não tem relação o câncer de mama com o uso do anticoncepcional e com a terapia de reposição hormonal. Portanto, as mulheres não devem se privar do uso de anticoncepcional no caso de ser a sua opção e da reposição hormonal para qualidade de vida, que é o que é nossa meta dentro da saúde da mulher, né? Então, não está associado a isso. E nos casos em que forem necessários o afastamento do uso hormonal, o ginecologista, o mastologista irá aconselhar e orientar a paciente. Sim, sim. E existem pessoas que são mais suscetíveis geneticamente, Gisele? Sim. Existem alguns genes que podem, no nosso código
né, no nosso código genético, na nossa formação, eles podem vir com algum defeito. Então a gente tem o mais frequente é um gene chamado BRCA, que é quando a gente fala em câncer de forma hereditária, ele é um dos principais envolvidos, BRCA1, BRCA2, além de outros vários que a gente já tem conhecimento que pode estar presente. Então, o câncer ele é sempre uma alteração genética, não necessariamente hereditária. Hereditária significa, então, que eu herdei do pai ou da mãe. O câncer hereditário, ele corresponde hoje em torno de 5 a 10% do total dos cânceres. Sim. Então, todos são por alguma alteração genética. O organismo deixou de reconhecer a célula no momento em que ela se multiplicou errado, não destruiu aquela célula no tempo adequado, mas nem todos são hereditários. Tá certo. E o diagnóstico precoce, Angélica? Ele é possível, né? Ele é possível e ele é curável, né? Hoje a gente sabe que o câncer de mama a gente lida como uma doença curável. E quanto mais precoce esse diagnóstico, maiores as chances de controle de atividade de doença para a paciente poder seguir a vida dela com qualidade, né? Sim. A mamografia continua fazendo parte do rastreio no nosso consultório, tanto ginecológico quanto de mastologia, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda o rastreio a partir de qual idade? O rastreio pela Sociedade Brasileira de Mastologia é anual a partir dos 40 anos. Em casos mais especiais em que você tem aí uma história familiar mais importante, que você possa pensar aí numa questão de um risco maior para uma mutação genética, você pode reduzir a faixa etária de início desse rastreio. Sim. O papo tá muito bom, mas a gente tem que chamar o intervalo rapidinho e a gente já volta. Não sai daí. O tema de hoje é Outubro Rosa, por isso estamos aqui até caracterizadas com essa cor e é um tema sobre a campanha da prevenção do câncer de mama. Já falamos um pouquinho sobre identificar as causas da doença e temos aqui comigo Angélica Lache, que é mastologista, Gisele Limons, que é mastologista e Kátia Vilaça, que é ginecologista e obstetra. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o autoexame. O autoexame não é diagnóstico, né, Kátia? Não, o autoexame, ele apenas faz com que a mulher conheça o seu corpo. É muito importante que ela identifique como é o seu corpo, qual o natural do seu corpo, para que ela, em algum momento, se identificar alguma coisa diferente, ela possa acudir ao seu médico. Mas, também, ele não é um exame que seja requisito para diagnóstico de câncer de mama. É necessário que ela vá ao seu médico, periodicamente, fazer os exames de rastreamento corretamente. Isso de examinar-se não exime a paciente do seu consultório para o diagnóstico de câncer de mama, no caso de ser o caso dela. Sim. E os sintomas, Angélica? O principal sintoma, o mais comum, é a paciente, né, perceber um nódulo na palpação, né, no autoexame. Mas a gente tem outros sintomas também de descarga papilar, que seria a saída de secreção pelo mamilo espontânea, aquosa, totalmente transparente ou sanguínea, né? Retrações ou abalamentos da pele, às vezes a palpação de um linfonodo mais endurecido na axila, nem sempre... Aquelas ínguas, as famosas ínguas. Isso, nem sempre a paciente palpa na mama, eventualmente ela tem uma primeira percepção de alteração no exame físico da axila também, né? Sim, sim. Vamos para um mitos e verdades, Gisele? Sim. Para a gente esclarecer para as pessoas. Desodorante aerosol causa câncer de mama? Não. Alimentação causa câncer de mama? Pode causar. Acho importante a gente esmiuçar um pouco mais essa dúvida, que ela é muito comum. Então, a gente sabe que o câncer pode ser causado pelo agrotóxico, ele pode ser causado pelas substâncias químicas dos enlatados, dos embutidos. Então, a gente sabe que tem substâncias que podem sim favorecer o câncer, né? Principalmente os enlatados, embutidos e
os legumes e verduras muito cheios de agrotóxicos também podem ser Não tá só aí o na câncer lista do de vilão. mama, mas todos os outros. De forma geral. De forma geral. Forma Alimentos geral. que geram um processo inflamatório intenso, Sim, né? sim. Radicais livres, essas coisas, né? E os implantes de silicone, eles aumentam o risco de câncer de mama? Não aumentam o risco de câncer de mama. Existe, sim, alguns estudos mostrando a possibilidade de um subtipo de linfoma, não está relacionado à mama em si, então está relacionado aos linfonodos. Extremamente raro, mas diretamente na mama não. Sim. E mulheres abaixo de 40 anos podem ter câncer de mama? Pode. E hoje a gente tem observado que essa casuística tem aumentado consideravelmente, né? Então, eu volto na pergunta que foi feita para a Kátia, a importância de se conhecer. Porque se a gente for esperar o momento de fazer a mamografia, o momento de fazer o seu primeiro exame de prevenção aos 40 anos, aquela paciente de 24, de 30 e poucos, que a gente tanto tem visto hoje no consultório, ela não vai descobrir já no momento avançado. Sim. Né? Então é importante, em função disso acontecer, sim, abaixo dos 40 anos, e da mamografia só entrar aos 40, Sim. reforça ainda mais a importância do autoconhecimento, É verdade. do autoexame. E, Angélica, existe uma fase do nosso período menstrual que é melhor a gente fazer esse autoexame porque a mama está menos dolorosa. Sim, a gente normalmente orienta que o autoexame seja feito ali nos primeiros 10 dias do início da menstruação, né? Porque é numa fase em que a mama está ali sob menos efeito da progesterona, de alguns hormônios que podem ali dar uma sensação de um engurgitamento do tecido mamário e ela ter a sensação de que está palpando um nódulo e aquilo ali gerar uma angústia, né? Uma ansiedade, e nada mais é do que uma resposta hormonal do próprio tecido. Sim. E, Kátia, como é que foi descobrir esse diagnóstico? O importante dessa descoberta foi que eu comprovei pessoalmente que o rastreio é importante. A realização do seu exame periodicamente é o que realmente determina a sua cura com uma doença detectada precocemente, né? A gente faz o exame, a mamografia, a ultrassonografia, de acordo com a orientação do seu médico, e ao detectar um processo inicial, a sua chance de cura é praticamente 95% de acordo ao tipo de câncer, né? Então, essa experiência eu comprovei como médica, como ginecologista e do lado de paciente, né, que esse rastreio é extremamente importante. Por isso é importante alertar as pacientes que não deixem de fazer os seus exames periódicos. É determinante na evolução, na conduta, na solução do seu problema. Sim, e até também para a sua experiência e de mostrar para mais pessoas, né, que você está ótima, eu estou muito feliz. E alguns anjos da minha vida. Isso é muito bom, isso é muito bom. E você acha que o que a gente pode fazer para conscientizar mais pessoas, Gisele? Além da campanha do Outubro Rosa, você vê alguma outra coisa que a gente possa fazer no nosso ambiente de trabalho para poder falar com as nossas amigas médicas que temos uma vida tão corrida, né? Eu acho que a gente não precisa esperar o Outubro Rosa. A importância dessa doença é tão grande e a importância do diagnóstico precoce ela é tão marcante, né, na possibilidade de cura, que isso é uma coisa que a gente deve alertar no dia a dia. Tá com a mãe, fez seu exame de prevenção esse ano? Vó, filha, prima, amiga, você já foi lá, já colocou em dia seu exame, né? Tá fazendo atividade física? Tá alimentando de forma saudável? Então, é uma coisa do dia a dia mesmo que a gente tem sim condição de fazer com uma pessoa do trabalho, com as pessoas da nossa família, levando esse conhecimento que a gente adquire então no Outubro Rosa, deixar isso propagar ao longo do ano, né? É verdade. Na nossa vida e na vida Exatamente. das outras pessoas. Eu vejo que com a pandemia, muitas pessoas, acredito que no consultório de vocês também observam isso, se perderam na cronologia do tempo de que elas fizeram seus exames de rotina, seja ela a mamografia ou o Papa Nicolau preventivo.
e a gente tem que trazer, né? Vamos lá olhar quando que fez o último, vamos, né? O papo tá muito bom, mas eu tenho que chamar o Thaí rapidinho para um recado para vocês. Thaí, o que você tem para contar pra gente? Criatura divina, agora eu tenho um recadinho especial para os meus queridíssimos amigos da região serrana. A Drogaria Moderna chegou em Teresópolis com muitas ofertas e serviços de saúde e bem-estar para você. E já chegou chegando, criatura divina, com 2 lojas incríveis. É isso mesmo, uma localizada no bairro Várzea da Avenida Feliciano Sodré, número 465. E a outra loja, localizada no bairro São Pedro, na rua Filipert, 625. E olha que coisa boa, nas novas lojas você tem os serviços de assistência farmacêuticas e vacinas para todas as idades, que são conduzidos com uma equipe de farmacêuticos especializados e capacitados para atender você e sua família com todo o carinho e dedicação que você merece. Drogaria Moderna, agora também em Teresópolis, sempre fazendo mais para atender você e muito melhor. Aliás, querido, são 80 lojas à sua disposição. Drogaria Moderna, um luxo, né? Voltamos e existem vários tipos de tratamento para o câncer de mama, que depende de cada estágio da doença e de cada tipo da doença. E para falar um pouquinho para a gente, temos aqui Angélica Lache, que é mastologista, Gisele Lemonge, que é mastologista, e Kátia Vilaça, que é ginecologista e obstetra. Angélica, sobre os tratamentos, as terapias propostas, muitas pessoas acreditam que a cirurgia é a solução e a gente sabe que não é por aí. Hoje a gente sabe que isso realmente é uma verdade. A cirurgia não é o principal tratamento. O tratamento é multidisciplinar, existe o tratamento cirúrgico, que nós como mastologistas fazemos, mas tem também o tratamento clínico, que o oncologista entra, o radio-oncologista, né? É muito individualizado esse tratamento. Vai muito em questões de qual tipo do tumor da paciente, o tipo molecular desse tumor, relação do estadiamento clínico dessa paciente. Então, não necessariamente o melhor caminho é iniciar por cirurgia em todos os casos. Sim. Ô Gisele, a paciente ela deve entender que ela vai passar pela consulta com o mastologista, mas também com o clínico, pode ser necessário o oncologista, fisioterapeuta, sim, enfim, vários profissionais. Sim. O tratamento ideal, como a Angélica disse, é multidisciplinar. Então, às vezes ela vem do ginecologista para poder fazer uma investigação, então ela chega para nós, a gente faz as avaliações dos exames, solicita a biópsia, analisa, chega o resultado, dali a gente define se essa paciente vai para a cirurgia direto, de acordo com o resultado da biópsia, da imunohistoquímica, ou se ela vai primeiro passar pelo oncologista para fazer primeiro quimioterapia, se ela vai depois voltar para mim para cirurgia ou se da quimioterapia ela tem que ir para radioterapia. Então não existe uma receita de bolo. Uma sequência cronológica uma sequência ideal, seguida. Não. Considerando a idade, considerando o tipo, o subtipo, a imunohistoquímico, é um conjunto, o tamanho, aí sim a gente vai definir por onde vai começar, mas sempre a equipe multidisciplinar está envolvida. Vai estar envolvida no pós-operatório fisioterapeuta, vai estar envolvido desde o momento da investigação, na medida do possível, na medida da aceitação do paciente, vai estar envolvido um psicólogo, deve estar sendo oferecido para essa paciente o acompanhamento com o nutricionista, para que ela faça suas adaptações para a vida, as adaptações para poder também auxiliar no tratamento. Então, é multidisciplinar sempre, deve ser sempre multidisciplinar. Sim, e a gente tem, Angélica, muitos cistos e nódulos que são benignos e que eles são acompanhados no consultório de mastologia. E a gente, como ginecologista, tenta explicar isso para a paciente e encaminha para vocês para tentar tranquilizar essas pacientes também. Não é verdade? Vocês percebem pacientes ansiosas assim no consultório de vocês? Sim, com muita frequência, né? A paciente chega assustada porque teve ali o relato de um cisto num ultrassom ou de um nódulo, mas existem nódulos com características ali de suspeição que nos fazem seguir com investigação com biópsia, né? Mas a grande maioria dos nódulos tem ali características de benignidade, em que a gente pode fazer só controle clínico mesmo. Sim.
E, Kátia, o que você diria para uma mulher que acabou de receber esse diagnóstico? Em primeiro lugar, manter a calma, né? Porque cada mulher, cada diagnóstico é um diagnóstico. Cada história é uma história. E ela vai ter o caminho que, na análise do especialista, vai ser dado o seu segmento. Então, nem sempre o diagnóstico ele está ligado a uma fatalidade. Ele pode ser um diagnóstico que tem uma solução simples às vezes, tá? Às vezes um pouco mais complexas e às vezes um pouco mais dolorosas, né? Mas cada caso é um caso. Nunca pense que o seu caso é igual da sua amiga, da sua vizinha, da sua prima. Não podemos unificar. Cada diagnóstico tem o seu tratamento específico. Pode ser a cirurgia, pode ser primeiro a químio. Nessa luta, a equipe é muito importante, né? O oncologista clínico, o radiologista, a enfermeira, o nutricionista, o fisioterapeuta, eles são uma equipe que vão fazer da sua vida, a partir daquele momento, uma coisa mais leve, para que você continue seu tratamento, consiga o seu objetivo, né? E a gente tem que muito entender que essa equipe, ela é importante para todo mundo. Sim. Nós, um personagem só não faz uma novela, né? A gente precisa de várias pessoas para que esse final seja menos doloroso. E enfrentem o seu problema com dignidade, com valor, porque sempre a positividade, ela é muito importante na finalização dessa história. Sim, e se ressignificar as situações, né? Exatamente. Valorizar outras coisas que às vezes você precisa realmente parar para sentir e viver aquilo. Vocês sentem isso? Sem dúvida. Eu digo exatamente isso no consultório, né, Kátia? Exatamente. É um momento de parar, se perceber e utilizar disso para descobrir onde eu estava errando. Onde eu estava errando, que eu posso melhorar. Eu estava fazendo atividade física, eu não estava. Eu estava tendo boa alimentação, eu não estava. Eu estava tendo o meu tempo ideal de descanso, de aproveitar a vida, de curtir família. Então, é hora de utilizar essa dor, de fato, para ressignificar, para dar abrir um novo livro. Sim, né? É verdade. E com muita perseverança, com profissionais que te acolham da melhor forma possível, né? A gente sabe que o tratamento ele também pode ser feito no SUS, né, Angélica? Sim. A Angélica também trabalha no SUS. Sim. E acolhe essas pacientes com muito amor e carinho. E eu tive o prazer e a alegria de acompanhar. Então, gente, o programa está chegando no final. Eu quero muito agradecer a Kátia Vilaça. Querida demais, gente. Obrigada por participar, Obrigada, por me apoiar em alguns projetos da minha vida. Gisele Limonge, mastologista, e Angélica Lache também. Então, tá aí, vem cá. Esse momentozinho eu não gosto muito não, vou sentar no meio das bonitas Não aqui, gosta? ó. Terminando, gente, mais um Tá Aí para Todos com o Momento Moderna delicioso de hoje, de saber dessas informações, com a apresentação da delícia aqui, Lívia Saviolo. Já sabe, a gente tá indo embora, mas amanhã, sexta-feira, a gente está de volta aqui na tela da Band. E não se esqueça, criatura divina, toda quinta-feira tem o quê? Um Momento Moderno, que a gente gosta por demais. Fui! Beijo pra vocês. Beijo grande!